Salmo 42, versículo 5 e o 11, nos diz o seguinte. Depois vamos ler alguns outros, mais uns 3 versículos. 42 e 5 diz: Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O 11 é uma repetição, mas eu quero repetir com os irmãos. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Lá no Salmo 27, vamos ler ainda, 27, e 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Vamos ler mais um ainda para os irmãos, mais 2 ainda, o 37, Salmo 37, 24. Salmo 37, e o versículo 24. Perdão, Salmo 23 e 24. 23 e 4. 23 e 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. No decorrer da mensagem nós vamos ver uns outros ainda que eu quero falar nesta noite. Pai querido, aqui está a tua palavra, e nós queremos que cada vida possa sair daqui edificado, cada vida possa sair daqui abençoados, que a tua graça venha sobre nossas vidas através da tua palavra, porque a tua palavra traz força, edificação, esclarecimento. A tua palavra é realmente que traz renovação às nossas vidas, e que cada um possa sair daqui renovado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Que ele está sentado, irmãos. Eu quero agradecer o teu esforço de vir à casa do Senhor. Considero a frequência boa. É claro que sempre o nosso desejo é que melhore, e que você possa sempre se esforçar para vir nas terça-feira. Eu sei que alguns irmãos estudam, quem sabe na terça-feira à noite. Quantos irmãos na terça-feira à noite estudam e não podem estar aqui nas terças? Levante a mão. Temos algumas mãos aí que alguns não podem estar, mas os demais, venha e sempre convida mais alguém. Meus queridos, em alguns versículos que eu li aqui, fala essa palavra ainda. Eu quero vos falar nessa noite sobre alguns famosos ainda que está na Bíblia. O que quer dizer essa palavra ainda? Ainda é um advérbio que exprime circunstância de tempo como até agora, até o momento, até o presente, até então, afinal, mesmo assim, ainda que o mundo venha a ser abalado e todas as coisas ao seu redor apontar para um quadro negativo, ainda assim eu louvarei o Senhor, o salmista dizia. Ainda que o vento esteja soprando contra a sua vida, contra seus projetos, contra seus sonhos, ainda que o vento esteja soprando contra os seus planos e propósitos, ainda assim, o salmista dizia: eu buscarei ao Senhor. Ainda que todos estejam dizendo que não tem mais jeito, que a guerra está perdida, mesmo assim, meu querido irmão, mantenha seu olhar no Senhor,
porque ainda assim você vai ver o livramento. A palavra final está com o Senhor nosso Deus. A palavra final está com o nosso Mestre Jesus. Sendo assim, irmãos, ainda há esperança, sim, para qualquer necessidade da tua vida, porque Deus continua sendo o nosso socorro, bem presente em todos os momentos da vida. Então eu quero mencionar alguns ainda que o salmista menciona. Aí no Salmo 42:5, nós vemos que o salmista está expressando um momento de louvor. Ele diz nesse salmo, de maneira bem clara: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui é o ainda do verdadeiro louvor. Nós vemos que o salmista encontrava com a sua alma abatida. Ele encontrava-se esmagado pelos problemas e as circunstâncias da vida. Mas, não obstante, ele diz: ainda que eu esteja passando por um abatimento, por uma frustração, por uma decepção, mas ainda assim eu louvarei ao Senhor. Irmãos, o homem tem facilidade para louvar o Senhor só no meio da bonança. Nós temos uma tendência a louvar e glorificar ao Senhor quando o vento está soprando a favor, mas quando o vento está soprando o contrário, parece que fica difícil ainda assim louvar ao Senhor. Mas o salmista diz: ainda assim, ainda que a minha alma esteja abatida, eu louvarei ao Senhor. Como é difícil louvar ao Senhor no meio das crises, irmãos. Como é difícil louvar ao Senhor no meio dos ventos contrários. Não é fácil, não. Nós não podemos querer dizer: não é fácil. Não, porque eu sei que não é fácil. Mas ainda que o vento esteja soprando ao contrário, nós precisamos louvar ao Senhor. E é no meio do louvor que a tua vida vai ser fortificada, fortalecida, renovada, animada e abençoada. O salmista estava abatido, irmãos. O salmista estava perturbado pelas lutas, pela perseguição. Era opressão, era uma afronta que ele sofria todo dia. Mas, não obstante esse sofrimento, essas afrontas, ele pôde levantar a sua voz e dizer: ainda assim, eu louvarei ao Senhor, eu louvarei ao Senhor. Irmãos, o salmista estava vivendo um momento de angústia, porque, pelo que nós vemos no Salmo 42, ele está mostrando que ele estava vivenciando momentos de angústia. Todos os dias os seus adversários questionavam sobre o seu Deus. Todos os dias alguém perguntava: onde está o teu Deus? Você está sofrendo aí? Está passando por luta? Você está enfermo? Você está na miséria? Onde está o teu Deus? E quem sabe, irmãos, todo dia vem alguém querendo cutucar em você: onde está o teu Deus? Porque essa luta, essa enfermidade, esse problema, essa angústia, e alguém querendo questionar aonde está o teu Deus. Mas o salmista, irmãos, ele disse: ainda que eu estou vivendo esses dias de opressão, mas eu louvarei ao Senhor. Por que louvar ao Senhor no meio da angústia? Porque ele conhecia o seu Deus. Aleluia. Louva a Deus quem conhece a Deus. E que você pode conhecer a Deus, irmãos, não de ouvir falar, mas de experiência própria. Muitos crentes estão vivendo os mesmos dilemas que o salmista estava vivendo, porém muitos não estão tendo um final feliz como o salmista. O salmista, mesmo na angústia, ele louvava o Senhor. Alguns
estão tendo um final marcado pela derrota, pelo fracasso, por perdas significativas, e não consegue achar uma situação, um meio, um jeito de louvar, de glorificar a Deus. Mas quem conhece a Deus, quem tem experiência com Deus, quem realmente ama a Deus, quem conversa com Deus, vai mesmo no meio dos ventos contrários dizer: ainda assim que eu esteja passando por tudo isso, mas eu louvo o teu nome. Porque o salmista, no meio dos vendavais, ele dizia com toda a convicção do seu coração: apesar de tudo, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Irmãos, apesar de ventos contrários que podem surgir na tua vida, louve ao Senhor, glorifica ao Senhor, porque a presença do Senhor vai ser manifesta de maneira muito profunda na tua vida. É exatamente, irmãos, nos momentos complicados da vida que se percebe quem realmente é fiel e leal ao Senhor. Porque ser fiel ao Senhor, quando tudo está bem, é fácil. Mas ser fiel ao Senhor, quando alguém questiona a tua fé, quando alguém questiona a tua igreja, quando alguém questiona algumas doutrinas da igreja, quando alguém questiona o porquê você vem todo dia na igreja, o porquê você dizima a igreja, quando você é questionado por alguns acontecimentos, e você, no meio das opressões e pressões, você diz: ainda que esteja acontecendo muitas coisas difíceis, mas eu continuo louvando ao Senhor. Irmãos, fala isso quem conhece a Deus, fala isso quem tem experiência com Deus. O salmista demonstra que nada poderia impedi-lo de louvar ao Senhor. O seu louvor e gratidão a Deus não estava atrelado ao momento de angústia que estava acontecendo na sua vida. O seu momento de louvor, a sua gratidão a Deus não estava atrelada às circunstâncias adversas do momento. Ele continuava louvando ao Senhor. Será, irmãos, que você pode louvar ao Senhor nesta hora de dificuldade, de ventos contrários? Oxalá que, independente do que esteja acontecendo na sua vida, o que esteja acontecendo na sua casa, no seu casamento, nos seus negócios, no seu dia a dia, não obstante, quem sabe, algumas coisas que você gostaria que não estivesse acontecendo, possa, quem sabe, estar acontecendo, e você até está abatido, como o salmista dizia: por que está abatida a minha alma? Ele estava abatido, irmãos. E muitas vezes nós, como ser humano, nos abatemos pelos problemas que enfrentamos no dia a dia. Mas o salmista estava dizendo: embora a minha alma está abatida, mas o meu louvor não está atrelado a isso. O meu louvor vai sair de qualquer jeito. Eu conheço a Deus e vou continuar louvando a Ele. No meio dos ventos contrários, eu louvo ao Senhor. Você pode louvar ao Senhor, irmãos? Tenho ainda, nesse mesmo salmo, eu vejo ainda da plena confissão. O salmista confessando, nesse mesmo salmo, ele está confessando o Senhor. Ele está confessando quem é Ele. Ele diz: eu confessarei, vou confessar que Ele é o meu Senhor. Irmãos, mesmo nos momentos mais complicados da vida, precisamos declarar a soberania divina em nossa vida. Irmãos, as pessoas estão questionando: onde está o teu Deus? E você vai ficar, quem sabe, de maneira até covarde? Você vai ficar acoitado, vai ficar sem expressar, sem falar quem é o teu Deus? Você vai ficar com medo, vai ficar sem fazer uma confissão? Nós não podemos deixar, irmãos, as pessoas nos encurralar contra a parede e nós não termos resposta quem é o nosso Deus. Nós temos resposta sim, irmãos, porque aqui o pessoal perguntava: onde está o teu Deus? E o salmista, ele podia falar quem era o seu Deus, irmãos. Nós vemos que
as pessoas muitas vezes perguntavam: onde está o teu Deus, para o salmista? Mas o salmista, ele dizia, irmãos, muitas vezes as pessoas perguntam: quem é o teu Deus? Quem é o Senhor da tua vida? Quem tem o controle do seu coração? Você precisa confessar: Deus é o que tem o controle da minha vida. Todo dia, irmãos, é tempo para você confessar Jesus na tua vida familiar, na tua vida conjugal, na tua vida física, na tua vida espiritual, naquilo que você faz, que todo dia você possa expressar a tua confissão ao Senhor, que Jesus é o Senhor da tua vida, que Jesus é o Senhor de todas as coisas. A tua mente, irmãos, é dominada com confissão de vitória ou de derrota? Porque todo dia a gente ouve tantas coisas ruins, que muitas vezes a gente fica confessando palavras de derrota. Muitas vezes a gente fica falando: não tem jeito mesmo, não vai ter jeito mesmo, a coisa está difícil, cada vez vai ficar pior, e nós só vamos ficando falando isso, e só falando isso. Irmãos, nós precisamos confessar quem é o nosso Deus, que o nosso Deus não perdeu o controle das coisas, é o Deus que governa os céus e a terra. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é aquele que nos ama, e a prova maior do seu amor é que Ele deu a Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O salmista, embora estava vivendo momentos de tempestade, mas ele permanecia confessando que Deus era a sua salvação e era o seu único Deus, irmãos. Embora as pessoas questionem a tua fé, embora muitas vezes você sente opressão dos teus colegas, questionando o porquê você serve a Deus, mas que você possa, não obstante as opressões, que você possa confessar para todos ouvir que você é do Senhor, que Ele pertence a você, e que você serve a Deus porque você o conhece, porque você o ama, e porque Ele te escolheu primeiro, e você tem conhecimento disso. Irmãos, no meio das lutas, no meio das provas, temos uma tendência muitas vezes de proferir palavras de derrotas, palavras de impossibilidades. Irmão, já viu como nós temos essa tendência de, no meio das lutas, ficar falando palavras de derrotas? Não, irmãos, não fale palavras de derrotas, mas confesse que Jesus é o Senhor da tua vida. Parafraseando o salmista, ele dizia: ainda que eu esteja triste, ainda que eu esteja agitado no meu coração, eu não posso deixar de confessar as grandezas de Deus na minha vida, porque Ele sempre me ajuda, porque Ele é o meu Senhor. Eu conheço esse Deus, eu conheço o meu Deus, e eu conheço a grandeza desse Deus. Eu estou passando um momento difícil, mas porque eu estou passando um momento difícil, não quer dizer que Deus não é Deus. Deus continua sendo Deus, irmãos, em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. Irmãos, você precisa confessar a Deus. Tem o ainda da plena confiança. O salmista, irmãos, ele vai confessando. Tem diversos salmistas, diversos salmos, né? E ele vai confessando a confiança que ele sente em servir ao Senhor. Aí no Salmo 27:3, aí foi Davi que disse: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Irmãos, é isso que nós precisamos ter. Aqui, irmãos, ele está dizendo, nós vemos que ele está vivendo um dia com momentos complicados, porque ele diz: ainda que um exército se acampe, ainda que estoure uma guerra contra mim. Irmãos, no meio da pior crise, o salmista Davi, ele dizia: ainda que seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo, porque eu confio no Senhor. É isso que ele está dizendo. Ainda que se acampe um exército, ainda que estoure a guerra, eu confiarei no Senhor. Irmãos, qual o problema que está atacando ou cercando a sua vida?
Qual o problema que está querendo encurralar você e você está querendo desistir de ser crente? E você está querendo desistir de servir ao Senhor? Não, irmãos. Irmãos, não tem luta, provas, tranqueira que venha fazer um crente desistir da sua fé. Não tem, irmãos. A não ser que ele não está tendo vida com Deus, que ele não ore, que ele não medite na palavra, que ele está querendo desistir. Mas as lutas, irmãos, não tem luta para deixar você se afastar de Deus. Eu sei que muitos estão cercados de problemas. Os inimigos são ferozes. Quem sabe alguém aqui se encontra como Eliseu, cercado pelo exército. Eliseu foi cercado pelo exército da Síria, a ponto de o seu moço dizer: meu Senhor, nós, em outras palavras, vamos morrer, estamos mortos, porque o inimigo cercou tudo. O profeta teve que fazer uma oração para Deus abrir os olhos do moço, e quando ele fez a oração, o moço continuou vendo que eram muitos inimigos, mas ele começou a ver um exército celestial que estava cercando e protegendo eles. Irmãos, nós só vemos pelos olhos naturais, e nos olhos naturais nós só vemos o perigo, os problemas, as dificuldades, as tranqueiras, aquilo que surge no nosso dia a dia. Mas se você pudesse olhar pelos olhos espirituais, você poderia presenciar e você poderia perceber que no dia a dia são muitos livramentos que Deus tem te dado, porque você é cercado por exército de anjos que te protegem. A vitória completa, irmão, só vem quando nós confiamos no Senhor. A palavra de Deus nos alerta para entregar tudo ao Senhor e confiar nele, porque Ele tudo fará. Você precisa confiar no Senhor, ainda que as coisas estão difíceis, ainda que esteja complicado, ainda que o exército se acampe contra você, ainda que estoure a guerra. Continue confiando no Senhor, porque o livramento vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos nele, irmãos. Isso quer dizer, uns confiam na sua inteligência, outros confiam nos seus bens materiais, outros confiam nos jeitinhos que o brasileiro gosta e sabe fazer. Mas nós, irmãos, temos a Deus, temos ao Senhor, e se agarramos é com Ele, irmãos. Aleluia. Cuidado para que a tua confiança não esteja nas coisas materiais. Quantas pessoas, a sua confiança está nas coisas materiais? Tudo isso é muito efêmero e nunca vai trazer segurança para você, irmãos. Segurança total é em Deus, porque nas coisas materiais, quantas pessoas têm se estribado, têm colocado, têm fundamentado a sua confiança em coisas materiais, e daqui a pouco não tem mais nada. Não é as coisas materiais que vão trazer alegria ao teu coração. As coisas materiais podem trazer alguns momentos de satisfação, mas não é tudo, irmãos. Se não tiver Deus, se você não colocar a tua confiança em Deus, irmãos, não tem jeito. O salmista revela toda a sua confiança no Senhor ao dizer: ainda que eu esteja no meio da batalha, eu confiarei no Senhor. E ele ainda diz: e ficarei em paz. Irmãos, no meio da guerra, ele ainda podia dizer: vou ficar em paz. Mas eu ainda posso ver também o ainda da restauração. Irmãos, o salmista, no salmo, ele também expressa a sua alegria em ser restaurado, em viver uma vida para o Senhor. Ainda que caia, ele diz: não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão forte. Irmãos, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos sustém. Nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente em todos os momentos da vida.
E como é bom sabermos que o Senhor restaura a nossa força, restaura a alegria da nossa vida. O Senhor é aquele que dá segurança à nossa vida. O Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor é aquele que nos ajuda. E o salmista, em diversas partes, ele fala da restauração do Senhor, pois Deus sempre foi o Deus da segunda oportunidade. E o salmista, ele está dizendo: ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão forte. Irmãos, Deus é um Deus que está dando oportunidades. O salmista, num salmo, ele está dizendo: ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado. Ainda que eu caia, mas eu não ficarei prostrado. Ainda que você venha vacilar, ainda que você venha se prostrar diante de lutas e problemas, e quem sabe você venha até desanimar, mas o Senhor vem para restaurar, porque nós servimos um Deus de oportunidades, que dá a segunda oportunidade. Nós vemos o caso de Jonas. Jonas é um exemplo da segunda oportunidade que Deus sempre dá. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas, porque Deus fala uma vez, Deus fala a segunda vez. Irmãos, nós vemos que Pedro negou Jesus, e até negou 3 vezes, mas Jesus restaurou Pedro, e fez o mesmo um dos maiores líderes da igreja primitiva. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que vem para restaurar, e Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar o seu ânimo que você perdeu, Ele quer restaurar a sua fé que está, quem sabe, em desequilíbrio, Ele quer restaurar, quem sabe, aquela confiança que você tinha, mas hoje já não tem mais. Irmãos, até Judas recebeu a segunda oportunidade, mas jogou fora e foi se enforcar. Pois Jesus, na hora tremenda, naquela hora culminante, Jesus olhou para Judas e disse: amigo, num dos momentos mais complicados da vida, mas Jesus olhou para ele e disse: amigo. Isso quando Judas estava ali traindo ele com um beijo, mas ele disse: amigo, querendo dar a oportunidade para Judas se arrepender. Mas Judas apenas ficou com remorso, não se arrependeu. A prova que ele apenas ficou com remorso é que ele foi se enforcar. E Pedro já não, Pedro se arrependeu. A prova que ele se arrependeu é que ele não foi se enforcar, ele foi e saiu para chorar amargamente. Irmãos, ainda que você tenha falhado, ainda que você parou, quem sabe, de ser aquele crente mais fervoroso, quem sabe você parou de fazer alguma coisa na igreja, você era mais animado, você tinha mais ânimo, quem sabe você até parou de contribuir à casa do Senhor, de dizimar, quem sabe você parou no meio da caminhada em alguma coisa. Mesmo assim, o Senhor hoje vem ao teu encontro para restaurar a sua vida. Ele vem para dizer: levante a cabeça, recomece a caminhada, porque eu quero te abençoar. A bênção dos céus para você, a bênção de Deus para a tua vida. Aleluia. Irmãos, lá em Abacuque, um dos profetas menores, tem um ainda que realmente o profeta Abacuque estava passando por momentos complicados na vida. Era um dos momentos mais terríveis que ele estava passando, e nós vemos que no meio desse momento terrível, lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17, ele diz o seguinte, irmãos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto, Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Irmãos, o profeta aqui, Abacuque, ele faz esse cântico de louvor, uma oração ao Senhor, e ele estava
passando por momentos que ele estava vendo as coisas complicadas. Mas nós vemos que ele está dizendo, ainda que tudo mude, ele estava falando o ainda da esperança. Mesmo assim, eu vou continuar tendo esperança. Mas tudo está contrário. Tudo está dizendo que, ele está dizendo ainda que ó irmãos, ele está falando de maneira bem clara, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais fruto na vide, que não haja mais as uvas, que não haja mais figos na figueira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não venham mais produzir mantimento, que não haja mais ovelhas no aprisco, e nos currais não haja mais gado, ainda que tudo isso que é normal, que a terra tem que produzir, ainda que a terra não produza, ainda que a oliveira não dê mais o seu fruto, ainda que a videira também não produza mais, que a figueira não produza, ainda que tudo venha negar as plantas os seus frutos, o gado não venha mais produzir, ele diz, ainda assim eu exulto ao Senhor, ainda assim eu louvarei ao Senhor, ainda assim eu espero nele, ainda assim a minha esperança continua sendo real e fiel nele. O profeta Abacuque demonstrou toda a sua esperança no Senhor, ao dizer que ainda que tudo mude ou minta, eu me alegrarei no Senhor, e sei que Ele dará força para eu andar nas alturas. É isso que ele está dizendo. Irmãos, uma das maiores tragédias na vida do crente é quando mesmo perde a esperança. Quando o crente perde a esperança, irmãos, é algo terrível. Temos que sempre responder com mansidão, com temor, a esperança que é em nós. O crente, irmãos, vive de esperança. Nós temos que ter esperança. Esperança nas promessas de Deus, esperança naquilo que o Senhor prometeu. E Ele prometeu muita coisa. Tem crente que já não está crendo mais nem na volta de Cristo, perdeu a esperança. Bom, você não crer na volta de Cristo é perder a esperança. Perder a esperança é perder a confiança, é perder a comunhão no Senhor. Não perca a esperança, mas que o Espírito Santo possa nessa noite renovar a esperança no teu coração, porque ainda que tudo pareça contrário, mantenha viva a tua esperança. Abraão, irmãos, é um grande exemplo de profunda esperança. Ele disse aos seus empregados, quando ele foi sacrificar Isaque, ele disse, olha, vocês fiquem aqui, eu e o moço vamos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ó irmãos, Deus disse para Abraão, não para o Isaque, para Abraão, sobe ao monte de Moriá e você vai sacrificar o teu filho lá. E ele agora deixa os moços ali embaixo, diz, olha, fica aqui porque eu vou lá com o moço e nós vamos retornar. Isso é esperança. Ele sabia ainda que tivesse que sacrificar, porque ele tinha certeza que iria sacrificar, porque ele tomou a decisão, Deus pediu, eu vou sacrificar, mas eu creio que ainda que eu sacrifique meu filho, Deus vai ressuscitá-lo, porque aqui está a promessa que desse filho será a nação, vai ser contado, não dará para contar os números que vem desse filho, será como as estrelas e a areia. E ele disse, eu vou e vou voltar. Quer dizer, ele tinha esperança de continuar vendo o seu filho vivo. Irmãos, ainda que tudo esteja contrário, mas tem esperança que Deus vai intervir. Aleluia. Irmãos, aqui no Salmo 23 que nós lemos, eu vejo o ainda da plena comunhão, porque o salmista Davi, nesse Salmo 23, que é tão conhecido de todos, né? 23 e 4, ele mostra na sua expressão realmente isso. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolo.
Irmãos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele sentia consolo pelo cajado do Senhor. Irmão, nos meios dos vales de perigos, onde a morte está bem perto, se pode ainda assim viver uma profunda comunhão com Deus. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra, mas eu vou ter comunhão com Deus. Ainda que você passe por momentos quase como que de morte, mas isso não pode separar a tua comunhão de Deus. Paulo dizia: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada pode me separar de Deus. As profundas experiências que muitos homens na Bíblia e outros tiveram, foram nos momentos mais difíceis, mais complicados da sua vida. Tem até um hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos no meio da tribulação. Quer dizer, no meio da tribulação se pode ter comunhão com Deus e sentir a presença dEle. No meio da dificuldade sempre nós temos o consolo e o abrigo do Senhor que vem sobre nossa vida. Mas eu vejo, irmãos, um outro ainda, que esse é muito importante, o ainda da plena sinceridade e integridade. Isso está lá em Jó, porque a esposa de Jó dizia: ainda retens a tua sinceridade? Você ainda retens a tua integridade a esse Deus? Olha o que está acontecendo com você. Tua vida arruinou de um dia para outro, e você ainda mantém a tua integridade, mesmo perdendo, irmãos, mesmo perdendo muitas coisas, e passando por lutas terríveis. Jó foi o grande exemplo da sinceridade, da integridade, da lealdade para com Deus, irmãos. Ainda que ele perdeu, teve um homem que perdeu, irmãos, já pensou que é perder 10 filhos num dia só? Não estou falando das coisas que ele perdeu, financeiramente ele perdeu, foi um arraso só. Mas perder filhos, irmãos, num dia só. A esposa não suportou toda aquela frustração, e numa depressão profunda, ela disse: amaldiçoa esse teu Deus e morra também. Mas ele manteve a sinceridade. Ela dizia: ainda retens a tua sinceridade? Ainda assim eu sou leal a Deus, ainda que tudo está parecendo contrário, ele dizia, ainda que Deus me mate, ele dizia, mas eu louvarei ao Senhor. Irmãos, sempre vai surgir alguém para desmotivar, para questionar a tua integridade, para questionar a tua lealdade à igreja, para questionar a tua sinceridade para com os teus líderes. Sempre vai surgir alguém para questionar a tua verdade com a igreja. E o que você vai fazer diante dessas pessoas que vêm questionar a tua lealdade e a tua fidelidade? Nós vemos que a esposa de Jó estava questionando, dizendo: ainda você, com tudo que está acontecendo, ainda você vai manter a tua integridade? Ainda. Irmãos, diversas pessoas vêm questionar a tua fidelidade, a tua lealdade à igreja, a Deus, questionar a tua fé, questionar o porquê você está servindo ao Senhor nessa igreja, mas que você possa, ainda que eu não tenha oportunidade para nada, ainda que eu apenas tenho o direito de sentar no banco ali e não fazer mais nada, mas ainda assim eu louvarei ao Senhor, porque nós estamos aqui, irmãos, é para louvar ao Senhor. Só o fato de nós estarmos na igreja, irmãos, nós não estamos na igreja por causa de cargo. Os que estão aqui não estão na igreja por causa de cargo. Nós estamos na igreja porque somos salvos em Cristo.
Nós estamos na igreja porque Ele nos amou primeiro, e Ele nos chamou. Já é um privilégio, irmãos, nós estarmos aqui na igreja ouvindo a palavra dEle, porque a palavra dEle edifica, a palavra dEle levanta, a palavra dEle anima, a palavra dEle nos orienta, nos ajuda, nos capacita. Sim, irmãos, é Deus que nos anima, é a sua palavra que nos fortalece no meio das provas e da angústia. Quantos que no meio de uma prova têm abandonado a sua fé, têm negado a sua sinceridade, têm negado a sua integridade, têm deixado a lealdade de lado, e isso tem trazido consequências terríveis a muitas vidas. Irmãos, mantenha a tua fidelidade, mantenha a tua lealdade, mantenha a tua sinceridade. Irmãos, para encerrarmos, eu vejo o ainda da plena unção do Senhor. Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, e Samuel foi lá por ordem de Deus. Deus disse: Samuel, eu tenho rejeitado a Saul, e eu preciso que você vá à casa de Jessé. Lá na casa de Jessé tem alguém lá que me agrada, tem alguém lá que eu quero ungir. E nós vemos que quando Jessé chegou lá, quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, Samuel chegou e passaram na casa ali de Jessé, passaram todos os filhos, passou todos os filhos, do mais velho foi passando, e Deus diz: não é esse, não é esse. O Samuel queria ungir, não é esse. Passaram todos os filhos, e Deus disse que não era nenhum daqueles que ali estava. E Samuel olha e pergunta: sim, mas acabaram-se os mancebos? Surge um ainda falta o menor. Surge um ainda tem um que está lá no campo, é ainda aquele que está lá no campo. Irmão, Samuel disse: olha, nós não vamos sentar, não vamos comer enquanto esse ainda não vem. Esse ainda precisa chegar aqui. E quando aquele ainda chegou, irmãos, era esse ainda que era para ser ungido. Aleluia. Deus estava de olho naquele garoto, na sua vida. A sua vida havia algo que agradava ao Senhor. Todos imaginavam que o profeta estava equivocado, que o profeta tinha deixado passar a oportunidade de derramar o óleo da unção sobre aqueles que ali estavam. Mas quando as pessoas pensavam ainda, surgiu alguém que disse: ainda falta o menor. Irmãos, você tem pensado que a tua vez já passou, que não tem mais jeito para você. Mas se você for humilde e sincero, irmãos, a unção de Deus está aqui para você. Tem unção de Deus para você, se você se acha que é o menor, porque Deus quer abençoar aquele que acha que não é nada. Porque quando a pessoa acha que é alguma coisa, ele precisa aprender muita coisa ainda. Para o menor, o simples, a unção de Deus, irmãos. Tem bênção para quem tem uma vida com Deus, e quem realmente, quando você acha que não é nada, quando você acha que não merece nada, quando você acha assim, irmãos, você está no ponto de receber grande bênção do Senhor. O pior é quando as pessoas se empinam e acham que é alguma coisa, acham que merece alguma coisa. Irmãos, ninguém merece nada. Nós não somos salvos por merecimento, nós somos salvos pela soberania de Deus, porque Deus resolveu amar você, Deus resolveu se engraçar com você, Deus resolveu gostar de você, Deus resolveu amar você do jeito que você era. Agora, por que Deus escolheu você? É a soberania dele. Por que Deus escolheu a mim para estar aqui como pastor em Blumenau, irmãos? Tem muita gente melhor do que eu, irmãos. Tem muita gente mais inteligente. Tem pastores que são PhD em tanta coisa. Tem pastores que são tremendamente usados, ungidos por Deus, e bons pregadores, que eu paro para ouvir alguns bons pregadores, pessoas muito e muito melhor do que eu, mas Deus
se engraçou de me deixar aqui ser o pastor em Blumenau. Não é merecimento não, irmãos, é soberania de Deus, é escolha de Deus. O que Davi tinha para Deus escolher ele, irmãos? Nada. Mas Deus resolveu escolher o menor. O que você tinha, irmão, quem você era, Deus resolveu escolher você para você estar aqui, irmão. Existe nesse mundo muitas pessoas melhores, existe muitas pessoas, quem sabe, mais inteligentes, existe pessoas que até mereciam pelos seus méritos próprios, quem sabe, ser salvo ou estar aqui. Existem pessoas boas nesse mundo, mas Deus resolveu escolher você. Deus resolveu que esse entendimento do Evangelho viesse esclarecido ao seu coração, aleluia. Ele se engraçou em você, Ele amou você, e Ele escolheu você. Mas você não pode negar a fé, aleluia. Ficamos em pé nesse momento. Aleluia. Irmãos, ainda tem muitos outros ainda na Bíblia. Quem sabe uma outra terça-feira vamos falar sobre outros ainda. Ainda. Irmãos, esse ainda que está é um advérbio que está expressando alguma coisa. Mas tudo muda quando você realmente pode entender os projetos e os planos de Deus na tua vida. E eu quero dizer ainda que você não tenha palavras para orar, ainda que você tenha dificuldade em orar, mas você deve orar. Vamos orar uns 10 minutos?